mais palavra, crescendo na graça e no conhecimento, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Pode mais. Fala, meu povo! Fala, povo de Deus! Pode mais palavra na área, em mais um episódio, em mais um dia, na qual nos proporcionou o nosso Deus. E hoje, como não poderia deixar de ser, também é um dia especial, com um convidado especial. Quem é que vem aí, Douglas? Nosso amigo para falar de um tema aqui muito importante, Pastor Cildemar. Pastor Cildemar, palmas para o Pastor Cildemar, né? Bem-vindo, pastor. Seja Obrigado bem-vindo. pelo convite. Amém. Eu que agradeço. Aceito, né? Sim, sim. É muito prazer aqui receber o pastor, receber o irmão. Amém. E espero que a gente tenha um bate-papo bastante produtivo, frutífero na obra de Deus. Amém? Com certeza. Seja a bênção. O assunto hoje é falar sobre a figura do homem, né? A figura da liderança masculina, a figura do líder, né? Do homem da casa, do homem de família e principalmente do homem cristão. Então, vamos falar bastante sobre isso aqui e vamos dar um pontapé inicial com o nosso pastorzão aqui. O seguinte, E aí, pastor, tá faltando homem na igreja hoje? Graças a Deus tem enviado o homem né, para a obra dele, mas a gente percebe que há uma banalização, como a gente viu aí, né, dessa figura masculina. E quando a gente fala de falta, porque a gente percebe que a igreja vai sentindo o peso dessa falta de homem, né? Quando a gente fala homem, a gente não está querendo falar cientificamente, né? Ou a pessoa que Gênero. não é Sexo masculino, sexo né? masculino, X, Y, né? Mas sim é naquela pessoa que ocupa o seu papel tanto na igreja quanto na sociedade quanto na família, ou eu diria até principalmente na família, porque a igreja e a sociedade nada mais é do que, ou nada mais são do que o reflexo daquilo que eles são, ou daquilo que nós somos dentro da família, dentro de casa. E há em alguns casos, de forma até inconsciente, mas na maioria dos casos, conscientemente, uma desconstrução dessa figura masculina. E aí essa desconstrução também vem acompanhada de uma construção de algo que Deus não criou. Quando Deus chama o homem, lá no livro de Gênesis, ele institui a família, e ele institui a família através de 3 pilares. Ele institui a família através do primeiro pilar, que é a heterossexualidade. Ele institui: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua família. Essa união tem que ser heterossexual. E Deus dá para o homem algumas atribuições. O segundo pilar é monogâmico, é uma mulher para um homem. Qualquer outra forma que a gente encontra na Bíblia são situações necessárias para aquele momento, mas o que Deus criou foi um homem para uma mulher. Se unirá à sua esposa. A sua esposa, exatamente. Não às suas esposas. Exatamente. Não, mas Davi teve, Saul teve. Isso é um outro assunto para uma outra conversa, né? Sim. E aí a gente vê também que ele é indissolúvel. E aí essa palavra indissolúvel quer dizer que ele não vai se dissolver. Ou seja, há que se ter uma resistência naquele casamento, e isso parte inicialmente do homem, que vai ser o provedor, que vai ser o protetor, que vai ser o sacerdote da casa. E esse papel do homem tem sido mudado, né, por causa das várias funções, e essa perda da identidade vai consequentemente afetar a igreja, porque ele vive, ou melhor, os eventos sociais, eles acontecem de uma forma muito abrangente na nossa sociedade, e esses eventos sociais eles acabam atingindo a igreja, inevitavelmente. Quer ver um exemplo? Nós temos o aparelho celular, né, o smartphone, e você tem aí o YouTube, você tem o WhatsApp, e quando você recebe um áudio de mais de 1 minuto,
a maioria das pessoas, e talvez eu me inclua nesse número, né? Coloca lá na velocidade 1,5 ou na velocidade 2 para ir mais rápido. E o que é isso? A gente não pode perder tempo. A gente está precisando de... E aí, essa situação que a gente encontra na sociedade de uma forma muito comum, a gente vai ver refletindo na igreja. Porque a pessoa não consegue ficar sentada durante muito tempo no culto, porque o culto está demorando. E ela não tá insatisfeita com a palavra, com o louvor, não, é porque ela não está acostumada a ficar muito tempo, ou melhor, está desacostumando a ficar sentada há muito tempo. Então, as coisas precisam ser mais dinâmicas. Conta, né? A sociedade tem tomado conta, sim, as pessoas não conseguem mais parar. A velocidade do pensamento vai causando essas síndromes, né? Síndrome do pensamento acelerado, essa questão da ansiedade que o pastor falou agora. E tudo isso vai culminando em situações que vão estragar com com as nossas emoções e vai fazer com que a gente tenha outras atitudes. E isso tudo parte dessa inicial que o pastor mencionou aqui, que é o ser homem. E a gente volta a dizer, não é cientificamente falando, mas é assumir o seu papel dentro da família e dentro da sociedade. Nós vamos trabalhar bastante isso aqui, né? A questão do ser homem, não na questão somente da heterossexualidade, ou só a questão sexual, mas a questão da imposição e da postura, principalmente. Né? Do papel dele, né? Do papel dele, exatamente. Porque, assim, nós vamos devagar, para a gente não atravessar, sim, mas tem aqui umas questões que, por exemplo, historicamente, sempre teve mais mulheres do que homem na igreja, né? No mundo. E a igreja, como o senhor falou, é um reflexo do que tem no mundo, da sociedade. A igreja é um reflexo da sociedade, a quantidade de pessoas. Mas, assim, nos dias atuais, eu percebo que a quantidade de homens tem diminuído. Já era pequena? Sim, mas está ficando cada vez menor, entendeu? Homens comprometidos a estarem na obra de Deus, a se lançar. É claro que tem muito ainda, mas a quantidade diminuiu, entendeu? Eu consigo perceber isso, em função um pouco do que o senhor acabou de falar, né, de responsabilidade, mas eu entendo que hoje essa geração que está se iniciando, ela começa a ser uma geração muito frágil, principalmente com a figura do homem. O homem agora... O metiolate não está ardendo mais, né? Não, o metiolate não arde mais, né? Quando a gente ralava o joelho na bicicleta. Agora é o polvidine, então tem essas coisas. E o metiolate mesmo não arde. É o metiolate mesmo. Bezetacil não dói. Então, mas essa fragilidade, conclui. Não, sim, pode. Essa fragilidade que a gente consegue perceber nessa geração, e a gente tem uma geração muito forte em termos de compromisso. Por exemplo, a gente percebe na igreja que Deus tem levantado uma juventude ainda, né? que eles são realmente jovens comprometidos, adolescentes. Né? Eu participei recentemente da escola de missões para adolescentes, lá em Seropédica, parece. É uma coisa assim, você olha os adolescentes e você fala, não, isso aqui não é adolescente, deve ter mais de 20 anos. Não, o garoto tem 16 anos, 17 anos, 15 anos, 14. Apaixonado. Porque você vê um comprometimento com a obra, uma visão de... Legal. E essa fragilidade, o que acontece? As facilidades, elas vão empurrando. Existe uma frase de um sheik, né? Ele diz assim, o meu bisavô, vamos botar assim, o meu bisavô, ele andava de camelo, e quando tinha camelo para andar. O meu avô, ele já andava de camelo e estava pensando no carro. O meu pai, ele só andava de carro. E a gente está falando de carro, né? Não o meu carro. Sim. E ele anda de carro, avião, jato, ele não tem. Então, momentos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. E tempos fáceis formam homens fracos. É o que a gente tem visto. Então, o que acontece nessa lei da compensação? O homem, ele está
perdendo a sua identidade, deixando de cumprir o seu papel na família, e aí junto com a mulher que vai trabalhar, e nada contra a mulher trabalhar, tá? Mas desde que ela possa cuidar dos seus filhos, dar para os filhos aquilo que eles precisam. Eu não vou nem dizer daquilo que eles merecem, porque se a gente falar isso, eles vão dar muita coisa e tal, sim, mas aquilo que eles precisam. E não terceirizar essa educação, esse cuidado. E aí, essa ausência é suprida como? A gente chega em casa, né, quando falar de uma forma geral, e não tem tempo para o filho porque está cansado. Ele é um empresário, ele tem muitos negócios. Eu, uma vez, ouvi da minha filha, nesse período que a gente comentava ali antes de iniciar, a gente estava mudando o negócio, ela falou: pai, você falou que agora você ia ter mais tempo. E ela tinha só 8 anos, tá? E aí eu falei, aí aquilo, sabe, veio como uma bomba em cima de mim, porque eu estava buscando isso. E esse novo negócio estava realmente nadando contra essa busca, contra esse objetivo. E aí a gente percebeu que não valia a pena, né? Essa busca por tantas coisas, tantos bens, para perder esse momento de cuidado com falhando na missão, na missão principal. Então, a gente precisa observar que essa fragilidade vem exatamente dessas facilidades que a gente tem hoje. Hoje o pai e a mãe, eles não estão cuidando dos filhos como se estivessem preparando eles para o mundo. Eles estão cuidando dos filhos. Por exemplo, se dá um celular mais moderno, ou última geração, se a gente preferir falar assim, a intenção é que, na cabeça do pai e da mãe, que esse filho ame mais ele. E a gente não tá lutando por querendo amor. Preencher talvez uma ausência. Exatamente. Né? Essa ausência é transformada em dádivas, em algumas coisas que não vão ajudar. Você substitui. Né? Exatamente. Você substitui a sua presença, a sua atenção, o seu carinho por algo material. E isso vai satisfazer durante um período. Naquele momento. Durante um período. Mas daqui a pouco isso vai ser sentido, porque aquele celular ele não tem a capacidade de substituir o pai, a mãe. Não tem. Uma babá, um colégio, não vai substituir. Sim. Então existem mulheres que trabalham e elas também têm babás, mas elas não abrem mão de estar naquele tempo de qualidade com os filhos, moldando o caráter dos filhos, trazendo para os filhos aquilo que eles realmente precisam, né? Então a gente percebe que essa geração, a maioria dessas pessoas, elas simplesmente terceirizam esse cuidado. Eu não digo nem a educação, né? Porque às vezes a criança é muito bem educada, mas esse cuidado, esse carinho, esse amor que só o pai e a mãe conseguem transmitir, isso está sendo negligenciado. E a gente percebe isso, né, nessas situações que acontecem. Émile Durkheim, falando dessa questão dos acontecimentos sociais, ele morreu aí em 1900 e alguma coisa. Ele dizia que o suicídio aumentava por causa do desencadeamento social, ou seja, as pessoas estavam se desencadeando uma das outras, ou seja, elas estavam trabalhando de forma individual, e esse individualismo levava a pessoa a essas situações, porque se eu tenho você para me ajudar quando eu tiver uma situação difícil, eu vou ter um apoio e eu posso fazer o mesmo por você, mas se eu estou desencadeado de você, eu não tenho ninguém, então... A perda de empatia. Exatamente, aí o aumento do suicídio se dá exatamente por isso, por esse desencadeamento. Então, o que ele falava, né, era exatamente o que a Bíblia prevê. Aqueles 2 níveis de relacionamento, né, que está disposto na cruz do Calvário. Amar a Deus sobre todas as coisas, o relacionamento vertical, e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Não é conjunção alternativa, é conjunção aditiva. Não é beber esse copo d'água ou esse e aquele. Então a gente precisa entender que essa previsão de Deus já era exatamente por isso,
porque a gente não consegue viver sozinho, né? John Wesley dizia que a religião não pode ser menos que uma religião social. Quando ele falava isso, ele não estava dizendo de ação social, ele estava falando de comunidade. A salvação, ela é adquirida de forma comunitária. Nós não vamos para a igreja e adoramos sozinhos, nós estamos num corpo, nós somos membros de um corpo só. Sim. Então a gente pode concluir que ao longo do tempo, essa essência, essa missão, esse perfil que o homem deve ter, ele veio se perdendo. Vem se perdendo. Por conta das coisas que vieram surgindo, né? Exatamente. Que começaram a tornar a vida mais fácil, exatamente, mais frágil. E o homem veio perdendo essa essência. Mas gostaria que o senhor pudesse especificar nos nossos dias algumas coisas que o senhor possa conhecer, possa ter conhecimento, que tem feito o homem perder essa essência no meio da família, na igreja. Então, quando a gente falou aqui de construção... Nosso mundo moderno. Isso. Na época da Reforma, a autoridade estava no autor. Quando se lia alguma coisa, ele procurava saber quem foi que escreveu. Sim. Foi o pastor Sildemar, então não tem tanta importância. Mas foi Agostinho. Opa! Então é algo importante, porque a autoridade estava no autor. Passado algum tempo, a autoridade passa para o texto e não mais para o autor. Eles lêem o texto, um texto bom. Gostei. E o autor? Bacana. E hoje, nessa pós-modernidade, onde está a autoridade? Está no leitor. Então, o leitor, ele lê alguma coisa e ele tira a sua conclusão. Então, qual é o problema disso tudo? É que a gente não tem uma verdade absoluta, né? Então, essa verdade que a Bíblia descreve acerca do homem como papel principal eu vou dizer nem principal, mas como um papel provedor, de protetor, de sacerdote da família, isso não é uma verdade para mim, pode ser para você, a sociedade vai falar. Então isso vai desconstruindo aquilo que foi construído há muitos anos e que foi deixado para nós a como... A verdade passa a ser o que cada Exatamente. um acredita. Ela é dissolvida facilmente. É uma verdade relativa. Relativismo. E esse relativismo, ele empurra a gente também para o individualismo, né? Não é? Ele tira Deus do centro e coloca o homem, que é o que a teologia chama de antropocentrismo. Então, o homem no centro. E esse homem no centro, ele pode ser quem ele quiser. Então, por isso, eu vi um videozinho que me chamou a atenção e foi muito bacana. Ele falava que uma mulher chegava para um homem negro e perguntava para ele: eu sou branca, mas se eu me reconhecer como negra, você me aceita? Aí ele: claro que não, você é branca. Não, tá certo. E então, se eu dissesse que sou homem, então também você não aceitaria, porque eu sou mulher, né? Aí ele deu uma risada, porque você percebe que a resposta dele inicial desconstrói o que ele pensa? Ele riu porque ele falou: pô, é verdade, a gente sempre faz isso. Então, essa verdade absoluta, ela não existe, né? Ela é líquida, ela vai dissolver. Então, cada um vai ter a sua verdade. E nesse momento, cada um ter a sua verdade torna um perigo para nós. Por quê? Porque a minha verdade pode não ser a sua, mas é a minha. E aí você vai construir a sua, ele vai construir a dele. E essa verdade aqui, a Bíblia, ela não é tão importante. Aliás, já foi até sugerido que ela fosse reescrita, recalculada, refeita, ou seja, porque ela não é tão importante, né? E a gente não pode lidar com a Bíblia, inclusive, hoje é segunda ou terça? Hoje é terça. Domingo foi o dia da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro. Então, mostrando que a Bíblia realmente não é um livro histórico que contém histórias, é um livro
que é a palavra de Tem um Deus. padrão Exatamente. de vida. Se você quer ser feliz e você quer ser bem-sucedido, é só você seguir o que a Bíblia diz. É o manual da vida. É o manual, de regra e fé e prática. Só que aqueles que não creem... Não, então, aí a gente volta nessa verdade relativa, né? Exatamente. Então, eles... eu vi uma... Eu acho que foi... Não sei se foi... Não foi com César, não. Porque o pastor César também fez um podcast com ela. Com a pastora Lana Holden. Sim. Ela disse que... Foi um debate. Mas não foi com ele que ela falou essa frase, não. Ela falou essa frase assim, num tom bem mais, assim, alegre, porque na frente dele ela estava um pouco desconfortável em função da pressão que estava exercendo, né, as perguntas dele, e que eram muito coerentes e assim, convincentes, né? Mas ela disse o seguinte, eu não lembro com quem, eu estava tentando lembrar quem é que estava questionando, mas aí ela falou que existem vários textos bíblicos que comprovam que Deus ama a homossexualidade. E aí ela falou assim, inclusive, quando Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a pessoa ficou pensando, e aí, claro, esse corte era para ela, então acabou ali. Eu não sei qual foi o fim dessa conversa, mas a gente pensando, né, do lado de cá, ela quis dizer que qualquer tipo de família está encaixada nesse padrão. É um modelo de família, exatamente. Né? Então, hoje nós temos aí vários modelos de famílias. Todas as famílias padronizadas pela Bíblia. Exatamente. Eu ia falar, quem foi que disse que todas as famílias seriam benditas? Deus. Para quem? Para Abraão. Beleza. Então, quando ele falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele tinha em mente, vamos dizer assim, um padrão. A família, né? que eu criei. Exatamente. Então, não é qualquer família. Ele falou todas as famílias da terra. Mas todas quais? Todas as famílias que se equiparam a essas que foram criadas aqui, que foram criadas a partir daqui. Sim. E não todas as famílias que eu considero, né? Exatamente. Então, a gente percebe que essa desconstrução, ela vai culminar nessa falha aí de um homem, que o pastor também mencionou, da perda da identidade e, consequentemente, perda do papel dele na família, na sociedade, e aí, né, vai culminar na igreja. Então, o senhor falou algo interessante aí, que é o papel. O papel mudou? O papel do homem hoje mudou? O senhor acredita nisso? Independente de tudo que o senhor falou, inclusive a respeito do relativismo, hoje o senhor entende que o homem, ele não tem o mesmo papel de um homem dos anos 80, por exemplo, para não ir muito longe? Então, se a gente considerar o modelo dessa sociedade, o homem realmente mudou seu papel. Mas não o homem ou o Deus que formou o homem, mas a sociedade impondo através de muitas coisas que foram mudadas. Existe, para a gente só entender esse raciocínio, quando Paulo escreveu as cartas, né, que a gente tem confirmadas, 13, né? Provavelmente Hebreus seria a 14ª, mas não é confirmado, então a gente fica nas 13. Quando Paulo escreveu essas 13 cartas, como é que ele escreve essas 13 cartas? Ele escreve algumas, 3 são consideradas cartas pastorais, 4 ele escreve a partir de uma prisão, mas todas elas ele escreve com pena, ele não manda um WhatsApp. Sim. Né? Se fosse hoje, imagina Paulo hoje escrevendo uma mensagem para a igreja de Filipe, aos filipenses, ou ele enviaria no direct, né, do Instagram, ou ele enviaria um e-mail, que é uma coisa também utilizada, ou ele enviaria aí uma mensagem no WhatsApp, que é mais rápido. Mas o que mudou? Mudou só o veículo, mas a mensagem seria a mesma. E a responsabilidade dele é a mesma. Porque, sim, na verdade, ele estava doutrinando a igreja. Exatamente. Então, o papel dele de doutrinador continua. Exato. Entendeu? Então, mas aí onde é que entra nessa sua pergunta? Porque o homem hoje, ele precisa se adequar a essa nova realidade. Não mudar o seu papel. O papel continua sendo o mesmo. Ele continua sendo provedor, protetor, sacerdote. O papel não muda.
O que muda são as circunstâncias, o que muda são as ferramentas que ele vai utilizar. Antes ele levava o filho talvez de bicicleta, agora ele leva de carro. Ou talvez seja um transporte que vem buscar na casa. Tudo bem, não tem nada de errado. O princípio é o mesmo. Mas o princípio é o mesmo, ele vai ter o mesmo cuidado. Ele não vai colocar... Quem é o motorista dessa condução? O Douglas. Aí o Douglas fala, não, a gente está aqui e tal. Aí, eu confio. E tudo vai ser em função de levar o filho a ter uma criação segura, né? Para não cair nas mãos de nenhum tipo de pedófilo, enfim. Mas o papel continua sendo o mesmo. Ele não vai agora mudar. Não, agora eu tenho... algumas pessoas pensam que só porque o papel do homem é ser provedor, ele só vai trabalhar e vai botar o dinheiro dentro de casa. Muitas pessoas entendiam isso de uma forma muito errada. Chegava em casa e falava assim, eu já deixei de faltar alguma coisa para você? Vê se não tem arroz, vê se não tem feijão, vê se não tem o leite dos meninos. Então, por que você está reclamando? Ou seja, ela não estava reclamando de falta de mantimento. Provisão material. Não, né? Ela estava reclamando talvez de uma atenção. Provisão emocional. Exato, de ouvir. Espiritual. Porque para aquele homem, naquele conceito de sociedade, exatamente, ser homem era prover. Isso, o padrão antigo era muito esse. O padrão era esse. É. Ser homem era prover. Era somente. Então, assim, eu não tenho que me preocupar com a educação. Isso aí é com os você. detalhes, a escola, como é que eles estão. Eu tenho que botar. Quem tem que ver é o você. arroz e feijão. É. Tem que ver. Exatamente. Os veículos, como o pastor bem disse, os modelos, né? E o entendimento também da sociedade era outro. Então, hoje, por exemplo, antigamente, por exemplo, eu sou de 80, eu nasci em 1980, a minha infância, 80. Assim, não se cobrava de um homem o que se cobra hoje. Por quê? Porque naquela época, ser homem, como o senhor até falou, era botar o arroz e feijão na mesa. Então, assim, esse era o básico. E qual era o básico da mulher? Cuidar dos filhos. Da casa. Né? Mas essa brincadeira aí tem 45 anos, né? Então, é só isso. Hoje, qual é o modelo de sociedade? O homem, ele está só para prover o alimento em casa? Obviamente que não. Os papéis hoje vai muito além. Na realidade, o homem dividiu esse, né, de querer prover na família, mas ele acabou absorvendo outros que era da mulher. Sim. E às vezes o casal ele entra em conflito, aí vai até uma reflexão, porque os papéis não são bem definidos. Aí um fica cobrando o outro. Exatamente. Porque o homem ele cobra a mulher e a mulher cobra o homem, mas ninguém definiu quem faz o quê. Sabe? É mais ou menos... Não sei se você toca instrumento? Não. E a mulher também assumiu algumas responsas que eram... Sim. Porque eu falo assim, eu ia usar esse termo, numa banda, por exemplo, né? Um instrumento, um conjunto. Você tem que definir perfeitamente quem toca o quê. Porque se todo mundo fizer a mesma coisa, dá o mesmo acorde, dá a mesma... O som... Não fica... Então você faz a base, você faz o solo, você segura, você entra aqui. Então é mais ou menos uma organização guardadas as devidas proporções da casa. Sim. Isso é que, assim, os cônjuges, principalmente, não têm papéis bem definidos, fica o homem cobrando o que é da mulher e a mulher cobrando o que é do homem, mas ninguém entrou num acordo, ninguém falou quem faz o quê, então fica tudo muito confuso. Sim. Entendeu? E eu não falo só de dinheiro, você paga a conta de luz, eu pago a conta da água. Não é isso. São os papéis. Vai além. Exatamente. Então, hoje, o modelo da sociedade que nós vivemos, né, ele exige isso do homem. Ele exige do homem um passo além do que somente trazer o pão, trazer o alimento. Ele precisa ser mais participativo. E quando a gente vai para a igreja, quando a gente vê assim, os desafios na igreja também são outros. Eu, por exemplo, eu aceitei a Jesus, né, comecei no trilhar o caminho cristão meados da década de 90, 96, 97 e tal. A igreja era outra, entendeu? A figura do pastor, do líder era outra.
Por exemplo, nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Uhum. Nós não tínhamos isso aqui, que você ouve tudo quanto é tipo de pregação, tudo quanto é tipo de estudo, tudo quanto é tipo de ensino. Assiste qualquer culto em qualquer lugar. É só você botar ali culto agora em Belo Horizonte. Vai aparecer. Culto agora em Manaus. Então você vai ver culto de tudo quanto é lugar. Isso é bom? Beleza. Você consegue ainda se alimentar, né? Tudo tem dois lados. Mas, por outro lado... Tem alimento bom, mas também tem alimento que dá indigestão. Exatamente. Por um outro lado, você acaba ouvindo muita coisa, se tornou muito questionador e começou a atravessar muito a liderança. Não que a liderança não pudesse ser questionada, não é isso. Mas ela acaba perdendo um pouco da sua autoridade. Sim. Se é que você está entendendo o que eu estou dizendo. Sim. Porque domingo você prega. A mulher do fluxo de sangue, um exemplo. Aí o camarada sai do culto dizendo, o pastor não pregou nada, porque eu ouvi isso, ele não falou isso, ele não falou aquilo, porque o pastor está falando de tal. Então ele acaba misturando um pouco as coisas e fica sem referência. Isso é importante. Eu acho que o homem perdeu o seu referencial. Entende? Sim. Quando você falou dessa questão da pregação da internet, que é um ponto positivo, né? Sim. Tem o seu lado bom, com certeza. A gente não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que é ruim, não. Pelo contrário. Tem muita coisa boa, mas é como a gente falou, tem coisas que dá indigestão, de fato. E quando a gente se depara com essa situação, realmente algumas pessoas elas perdem um pouco esse senso de direção, vamos dizer assim. Escuta uma pregação excelente na internet, mas não conhece essa pessoa que pregou, pastora, não sei. Não conhece a pessoa que pregou. Não tem acesso à pessoa. Aí a gente pergunta, o dia que essa pessoa, que essa ovelha sentir alguma coisa, quiser conversar com alguém, vai conversar com quem? Com esse da internet ou com esse que prega a mulher do fluxo de sangue? Entende que pode ser uma mensagem que não é tão profunda quanto aquela? Sim, tudo bem. Mas é esse pastor que está ali todo domingo, é esse pastor que está presente. Esse pastor que, se tiver uma pessoa precisando de um socorro, ele vai socorrer. Então, a gente, às vezes, quando eu falo a gente, de um modo geral, né, para não ser, para não parecer apontamento, acusação, mas a gente, de vez em quando, a gente é um pouco ingrato e injusto, porque a gente prefere valorizar uma pessoa que eu não conheço, e eu não estou falando que não deve valorizar os bons trabalhos, não é isso, mas valorizar uma pessoa que eu não conheço a ponto de dizer, não, bom mesmo é essa pessoa, e quando chega no meu pastor, que está ali comigo todo dia, eu falo, isso aí... Além de o seu pastor conhecer... Exatamente. Está ultrapassado. Então, a gente tem essa facilidade de olhar para o outro lado e ver a grama do vizinho mais bonita, né? Sempre. O que acontece? Porque a gente, voltando nesse assunto que você falou do papel do homem, a gente tem o hábito de viver extremos. A gente não tem o equilíbrio necessário para os assuntos, né? Para as situações. Por exemplo, naquele tempo, o homem era provedor, ele provia e aí se vira nos 30 agora. Eu já ouvi, né? Não, o meu futebol domingo é sagrado. Eu até entendo, mas e ela? Não, ela não trabalha. Né? Ela não trabalha. E aí a gente vai percebendo que a mulher, nesse momento, foi um pouco deixada de lado. Agora a gente vive um outro extremo, que é o homem, né, sendo deixado de lado para a mulher. Agora a mulher vai ter a sua vez. Então, esses dois extremos, eles são nocivos, são prejudiciais, não são saudáveis. Sim. A gente precisa encontrar equilíbrio, né? Sim, é nesse ponto aí que a gente ia entrar agora. Não sei se o Jorge ia pegar essa. O homem, o senhor tocou um ponto importante. O homem, ele, no passado, tinha esse papel. Sou o provedor. Vou pagar as contas, vou trazer alimento, só. O restante, se safa aí, se vira aí. Ele cumpria aquilo ali e o restante, ainda que estivesse pegando alguma coisa, não, minha parte eu fiz. O restante é com você. Se a criança está doente, leva para o hospital.
Se a criança precisa de um corretivo, é com a mãe. É. A casa está suja, ela que limpa. A mulher talvez ficasse até sobrecarregada Aham, com sim, muita com coisa. certeza. Por mais que o homem trabalhasse muito para trazer toda essa provisão, o restante, que é bastante coisa, cuidar de casa, imagina, antigamente o pessoal tinha pouquinho filho, né? É verdade. No Famílias mínimo 5. pequenas, né? Famílias eram pequenas. Essas 5, 10. Sim. Imagina a sobrecarga que a mulher ficava. Sim. E hoje o papel mudou um pouquinho. Hoje a mulher já vem de um tempo ganhando espaço. E esse é um ponto aí que a gente ia bater, talvez seja o maior Desafio? É o maior a situação de maior influência Aham. que tem causado essa perda de essência, de missão do homem. O Jorge vai fazer essa pergunta aí, deixar para ele, sobre o empoderamento da mulher. Sim, né? Na realidade, a figura da mulher hoje cresce. Aham. E Nada isso- contra, né? A Sim, mulher ocupar alguns sim, espaços. eu fui criado por uma mulher. Deixar bem claro Minha que a mãe gente que não tá trabalhava. combatendo. Sim, não, Sim, o sim. problema é zero com relação Sim, a isso. sim. Mas assim, o problema não é o empoderamento feminino. O problema é o enfraquecimento masculino. Né? O que o senhor acha dessa situação? Então, são 2 pontos, né? Sim. Nós temos, como você falou, o empoderamento da mulher ou empoderamento feminino, e aí, em contrapartida, se a gente fosse considerar, é uma regra de 3 inversamente proporcional. O que significa, ou melhor, o que está acontecendo? Como o Douglas falou, a gente não tem nada contra, né? Essa conversa aqui Claro. não é levantar uma bandeira contra as mulheres. Pelo Não, contrário, pelo a contrário. mulher é competente, ela já provou que pode, Sim. sem nenhum problema. A E tem mulher é o seu papel competente, também, né? tem o seu valor. E Jesus, ele Tem valorizou muitos as dons, mulheres. Tem muitas habilidades, talentos que o homem não tem para algumas Todas coisas. as vezes que a gente vê Jesus falando, eu não vou nem me ater nos profetas, mas vou ficar só com Jesus. Todas as vezes tinha pelo menos uma mulher na história. A mulher do fluxo de sangue, a mulher no poço. Então tinha a mulher com o vaso de alabastro, tinha sempre uma mulher na história. Uhum. E essa mulher, ela não ia até Jesus de forma assim parcial, ela ia entregando tudo, ela ia confiando total. Verdade. Então a mulher, diga-se aqui, né? Fique registrada, a mulher tem realmente um papel muito importante na família, na sociedade e na igreja. Sim, mulher mais sensível. Exatamente. Sem dúvida disso. Só que a gente percebe que essa busca por esse lugar, por essa posição, tá fazendo, ou melhor, tá trazendo para o homem um achatamento. E não é uma questão, talvez não seja nem para algumas, intencionalmente. Sim. Mas inconscientemente ou involuntariamente está acontecendo isso. Mas o homem não acha que... Desculpa só te interromper, mas eu acho isso importante. Mas isso também não é culpa do homem? Não, sim. Então, é parte Ela cresce da mulher. porque ele se omite. Eu tive... Nós tivemos um caso, né? O rapaz chegava em casa e deitava para assistir série. Ela, ô filho, meu amor, vamos lá. Tô cansado. E aí, ela que tinha que fazer. Então, como dava para ela ia lá, pegava, né, na bolsa e pagava o que dava para pagar. Mas chegou uma hora que ela falou, meu coração, assim não está dando. Então, como você falou, tem um empoderamento da mulher, mas também tem uma ausência, uma omissão. Obrigado, pastor. Uma omissão do homem. E essa omissão vai gerar deixa essa lacuna, e a mulher está assumindo esse papel. E quando ela assume de forma competente, eu volto a dizer, só que não é o papel dela. Sim. Por exemplo, o papel da mulher é quando ela vai num brinquedo perigoso, por exemplo. A mulher olha, tu não vai nesse brinquedo não. Aí a criança, mãe, deixa eu brincar, roda gigante, tobogã, seja lá, aquele que aqui em Nova Iguaçu mesmo tinha um que era, não sei se era lambada o nome, que o negócio era muito louco. E
A mãe, não, tu não vai nesse não, filho. Eu sei que tinha uma idade lá, mas mesmo tendo a idade, a mãe olhava e falava, não, tu não vai não. O pai falava assim, ó, deixa o garoto ir, vamos embora. O que é isso? A mãe é protetora. O pai não, o pai quer que o filho dê certo, mesmo que ele seja... não sei o que, está fazendo de uma forma muito bruta, mas ele quer que o negócio dê certo e ele empurra. Então cada um tem o seu papel na família e esse papel não pode de maneira nenhuma ser negligenciado, nem ser nem trocado. Se a gente troca os papéis, você faz o meu, eu faço o seu, eu não vou ter aquilo que o pastor falou, a sensibilidade da minha esposa. Minha esposa de vez em quando ela olha assim e fala assim, melhor não, hein? Aí fala que nada, tá tudo certo. Vamos lá, bati. Tudo certo, vamos lá. Aí ela, melhor não, hein? Eu estou olhando até aqui, ela já está vendo lá na frente. Por quê? Sensibilidade. Exatamente. Então, é pior, né? Então, existem situações que exigem que seja uma mulher. Sim. Não adianta a gente, não, deixa que eu vou fazer. Eu posso fazer. Ocupar uma função feminina não vai me fazer menos homem, de maneira nenhuma. Mas existem funções que são específicas para a mulher. Uma criança, eu estava conversando com um rapaz, hoje a gente tem muita figura do avô e da avó, né? Está muito em alta, e eu fico brincando, meu neto nasceu sábado retrasado, até falei com você, sim, né? Sim. E aí, a gente tem essa questão toda, mas por quê? Porque o avô, a avó, eles são acolhedores, eles não vão brigar com o neto. O neto está em casa e fala, mãe, não deixou, vó. Aí a gente vai lá, poxa, será que pode? Não vai contrariar, mas vai tentar. Aí o neto sabe disso. Por isso que quando uma criança... Fala, quando era eu, tu não deixava. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando uma criança é criada com uma avó, o que acontece? Mais permissivo. Exatamente, já fica uma criança sem regra. Lá mimada, fora ela é mimada. Por quê? Porque a avó não foi... Ela não tem o papel de corrigir. Ela tem o papel de acolher. Né? Exatamente. Verdade. Ela pode criar? Claro. Existem vós aí que criaram filhos com dignidade. E, assim, não tem... Mas a questão é que, normalmente... a avó vai facilitar a vida da criança. Né? A regra é essa. Isso aí. Existem exceções? Existem. Sim, mas a regra é essa. A avó proteger mais do que a mãe. Exatamente. Até por questão de maturidade também, né? Porque, por exemplo, quando você é avô, você já está numa outra fase da vida. Normalmente a pessoa já está um pouco mais tranquila, com a vida resolvida. Não estou dizendo que está rico, não, mas às vezes com a vida estabilizada. Principalmente... na questão emocional. Né? Você maturidade. Exatamente. Então, você já tem mais trato para lidar com essas situações. Os pais, normalmente, são jovens e estão no turbilhão da vida. Então, estão procurando o seu lugarzinho no sol. Né? A criança espirrou, fica assim. Meu Deus. E não só isso, mas assim, você tem os desafios da vida de jovem, tem que trabalhar, tem que pagar, tem que conquistar, tem que alcançar, tem que fazer... E tem um passarinho de boca aberta esperando. Exatamente. Entendeu? Só esperando ainda mais nos tempos corridos que a gente vive hoje. Sim. Então acaba você não tendo muito trato, além da experiência, obviamente, até porque o bebê não vem com manual de instrução. Não né? vem. Então você tem que fazer isso. Por essa razão que eu acredito que os avós têm mais habilidade no trato. E quando os pais se tornam avós, aí eles entendem, porque eles estão numa outra fase da vida. Exato. Então, por esse motivo, a gente não pode querer que uma criança seja criada pela avó. Quando eu falo não pode querer, não é que está proibido, é que não seria o correto, o saudável. E também não pode querer que a mãe faça o papel do pai. Mas, pastor, tem mãe que é solo. Eu entendo. Só que isso, para ela, é muito mais difícil. Pergunta para uma mãe solo... prejudicial para a criança. Exato. Também. Pergunta para essa mãe solo se ela está satisfeita desse jeito. O que ela preferia? Talvez algumas vão dizer assim... Olha, eu prefiro estar só do que mal acompanhado. Eu entendo esse só dela, porque experiências a pessoa... ruins. Exatamente. Ela teve experiências ruins e ela não quer viver isso de novo. Sim. Então é melhor estar desse jeito do que estar daquela forma que estava lá. Eu entendo isso. Mas pergunta de uma forma geral se ela preferia estar com uma pessoa que pudesse fazer o papel de pai, né? O papel do homem na casa. Dividir a bagagem. Dividir essa carga, essa bagagem. Sim.
ou se ela prefere essa vida solo. Aí, Sem com dúvida. certeza absoluta, ela E às vezes, por mais que bem intencionada ela esteja, não é a mesma coisa. não é, porque Claro. falta essa figura. Eu falo Sim, isso sim. com propriedade. Então, assim, por mais que a mãe tente preencher o buraco ali do homem, vamos dizer assim, a mãe está super bem intencionada, exatamente o que o senhor falou. Ela viveu experiências ruins e ela não quer isso, ela tem que ser seletiva, ela tem que Sim. filtrar, porque não é qualquer pessoa que vai educar, não é qualquer pessoa que pode estar ali, está tudo certo. Mas aí ela às vezes quer preencher algo que somente o homem consegue. Isso não é nenhum papo machista. Não. Realmente é uma Aham. questão de natureza. É. Você deu um bom exemplo quando você falou a respeito do parque de diversões, porque realmente a mãe, ela por instinto, ela protege mais. É cuidadora, é E protetora. o homem, exatamente. E o homem, por instinto, ele é mais Ele empurra. liberal, É. porque ele quer ver o passarinho voando, ele joga do Exatamente, ninho, né? é. Ele joga do ninho. Ele joga. Para que ele venha voar, para que ele crie independência. É. Isso é importante. Hoje eu estava almoçando com os sobrinhos, né? Lá em casa tem pouca gente, então eu estava falando isso. Então eu estava falando isso com eles. Eu falei assim, a respeito de independência, autossuficiência, proatividade, porque é tudo isso que a gente quer construir nos jovens, porque o mundo ele não perdoa, o mundo não acaricia, o mundo bate. Sim. E você tem que estar pronto para apanhar, porque a verdade é essa. Então, se você for frágil, como a gente está trabalhando aqui essa ideia da fragilidade masculina, você não vai conseguir resistir, você vai ser alguém que vai ser engolido pelo bendito sistema. Exatamente. Porque se você não se posicionar, se você não conseguir o seu lugarzinho ao sol ali como homem, né, você vai ser ultrapassado. E as mulheres, no fundo, elas buscam isso no homem. Um homem de atitude, um homem de posicionamento. Por mais que a mulher seja guerreira, independente, ela sente essa necessidade. Sim, né? porque é da natureza dela. É isso aí. O homem, eu ia falar isso. É, É uma questão de natureza. sim, ela se sente segura como um homem. Uhum. Por mais que ela fale assim, não sei o que, homem pra quê, beleza. Se você pegar uma mulher, isso também é a regra, existem as exceções sim, mas se você pegar ali as mulheres, a maioria das mulheres que não querem mais saber de homem e tal, puxa o histórico. Frustrações. Exatamente. Puxa a capivara, como o pessoal fala, né? Puxa a capivara, porque ela teve, talvez foi casada. Experiências negativas. Experiências negativas. Às vezes na família dela, o pai maltratava a mãe. Ela não vai passar por isso. Eu não vou passar por isso, não. Então, você vê, ou é o pai e a mãe, ou ela, ou uma irmã que sofreu na mão de um cunhado. Sofreu, mas nem sempre é apanhar, mas ela viu que era uma relação infeliz. Entendeu? Então ela coloca assim, cara, eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso, eu não preciso passar por isso, Sim. porque hoje a palavra é essa, né? Eu não preciso passar por isso. Então ela abre mão, mas aí ela abre mão por uma inconsciência, mas no fundo, pela questão da personalidade, do caráter e principalmente do instinto, fica essa brecha, tanto no homem quanto na mulher. O homem é a mesma coisa. A gente até brinca assim, o cara não casa com a mãe, né? O cara casa com a mulher, porque às vezes ele fica esperando que a mulher faça coisa que a mãe faria para ele. Mas ele também tem que ter essa consciência, mas ele também é carente, porque tem mulheres que castram o homem moralmente. A mulher joga o cara para baixo, a mulher reclama, a mulher faz isso, a mulher faz aquilo. Então, cara, ele fica para baixo, porque o homem ele precisa da sua autoestima lá em cima, Precisa da de sua incentivo, de motivação. Sim. A mulher ele tem que se sentir admirado pela mulher, porque se a mulher bota ele para baixo, entendeu? O esforço não tem sentido, a guerra que ele enfrenta não vai ter sentido. Sim. Por que eu estou lutando? Por que eu estou sofrendo? Tem que ter uma motivação, né? Tem que ter. Exatamente. Então você vê que às vezes a mulher também, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, né? Porque ela não fala do homem, apesar do homem também ter um compromisso com a sabedoria, mas a Bíblia, né? Ela fala a respeito da mulher porque é ela que tem esse poder. Exatamente. Entendeu? Então essa questão dela conseguir entrar no ego do homem e inflar ele vai fazer com que ele seja melhor ainda para ela. Vê como é que as coisas se completam? Quando você tem uma esposa que
cara, vamos botar um popular, fecha contigo, você quer ser melhor ainda para ela. Exato. Porque você quer dar tudo para ela, porque esse é o papel do homem, prover. Esse é o papel do homem, amar. O que Jesus falou, né? Que o homem ele tem que amar a sua esposa como assim a como igreja. Cristo, né? Como A a palavra igreja. de Deus, não Jesus, mas a palavra de Deus diz isso. Como a igreja. O que Jesus fez? Ele se entregou por ela, entendeu? Isso não é exigido da mulher. Sacrificial. Isso não é exigido da mulher. Exigido da mulher é o quê? O companheirismo e a submissão, que é distorcida Suporte, na nossa realidade hoje, que é a submissão, não é o submissão, chicote. Exatamente. Né? Não é estar embaixo, né? Não é o chicote, mas ela se submete porque o homem se entrega, entendeu? O papel do homem ele é muito além. O homem ele tem que se matar mesmo, o cara tem que se matar de trabalhar, o cara tem que... mas é verdade, o papel dele é esse. Ele que tem que se arrebentar, ele que tem que se desdobrar ali. Tá lá no Éden. Tá lá no Sim, Éden, né? né? Do E suor a do mulher seu não. corpo. Sim, mas esse é o papel dele. Do seu rosto. E a mulher reconhecer isso e ir junto com ele. Não, vamos lá, que vamos junto aqui, o cara consegue essa estabilidade emocional. Mas hoje nós temos homens que fogem desse papel, ele corre, o cara, não, isso eu não quero, e a mulher vê no cara aquilo que ela não admira, o que acontece? Racha o relacionamento. E hoje a gente tem um aumento de jovens que não querem sair de casa. Esse é um outro problema. Esse aumento é justamente em função de não compromisso com esse papel dele na responsabilidade. família, da Medo de responsabilidade. E aí é uma série de fatores que vai levar para isso, né? Mas a grosso modo, eu lembro que meu filho casou-se primeiro. Quando ele casou, eu pensei que isso ia acontecer com a minha filha, mas aconteceu com ele. Eu fiquei muito abalado na hora, né? A gente entrou junto, a minha esposa, ele e eu, né? Os três assim na igreja, e eu falei, gente, tocou a música que eu saí que ele gostava. Eu falei, gente, eu não estava conseguindo. Mas por quê? Porque é uma situação realmente difícil. Você vê o seu filho saindo debaixo de você, da sua proteção, do seu cuidado. É difícil, mas isso é necessário. Sim. Né? Então, o Salmo 127, ele fala dessa flecha, né? Que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. E o que é isso? É você esticar a flecha o máximo que você puder, apontar o máximo que você puder para o alvo e soltar. Enquanto você está segurando a flecha, ela está sob o seu controle. Sim. Ou seja, meu filho estava no meu controle. Quando eu solto a flecha, ele sai do meu controle, ele agora vai viver a vida dele. Vai em direção ao alvo. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Alguns jovens, eles têm medo dessa responsabilidade, não querem assumir essa responsabilidade, e alguns pais facilitam isso porque realmente é doído para a gente. Não treinaram para isso. Não, e para a gente é difícil. Então, eu não quero viver essa situação. Poxa, se você for meu filho e você não quer sair de casa, eu vou falar, pastor, o Douglas que não quer sair de casa. Por mim estava bem, mas ele não quer sair de casa. Deixa ele aqui. Então, você não quer sair, mas eu também não estou motivando você a sair. Então, isso vai fazer com que você seja um adulto frágil, e vai acontecer exatamente o início da pergunta do pastor, no início da conversa, a fragilidade do homem. Então, você percebe que um montão de coisa, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que é isso? É um pouco dos pais, né? Porque eu entendi que meu filho e minha filha precisavam casar-se, e eles não iam casar com uma pessoa que eu gostava. Não, esse aqui não serve para minha filha. Essa daqui não serve para meu filho. Isso acontece muito. Né? Mas como assim? Eu vou casar com ele? Eu vou casar com ela? Não. É porque você está escolhendo. Quem tem que gostar é ela, gostar dele. Quem tem que gostar dela é o meu filho. Então, está tudo certo. Gostou? Tem certeza? É isso mesmo? Está tudo certo. Isso dói no pai e na mãe, que é a chamada síndrome do ninho vazio, né? A pior coisa da vida, assim, quando a gente chega em casa no dia seguinte, eu não vou falar na noite não, mas no dia seguinte, que eu olhei assim o quarto dele vazio, falei, gente, fechei a porta e
sair rápido para poder Não chorar. não pensar, não ficar sentindo aquilo. Mas por quê? Porque é ruim. Só que depois você vai, né? Você precisa administrar essa situação dentro de você. Se eu permitisse que isso aflorasse, hoje ele não estava casado. Entende a diferença? Então a gente acaba fragilizando o filho. Semana passada eu estava conversando com um casal e nós estávamos conversando e tal. Esse casal, ele tem filhos adolescentes. Uma filha criança e outros adolescentes. E nós estávamos conversando sobre viagens normal. E eu estava aconselhando eles a saírem um final de semana. Às vezes não é aquela grande viagem, mas é um finalzinho de semana. Saiu sexta, voltou na segunda, voltou domingo de tarde e tal. Aí o homem estava dizendo, mas a fulana não deixa as crianças, né? Não deixa, que vai ficar ligando para as crianças para saber e tal. Você até imagina quem seja, né? Que fica ligando para querer saber. Aí eu falei assim, cara, se você alimentar esse sentimento, quando ele sair... Essa é a palavra, alimentar. Quando as crianças saírem, porque eles vão sair, você vai se sentir vazio. O que a Bíblia falou? É o homem e a mulher, como o senhor bem citou em Gênesis. Eles seguirão sendo uma família. Os filhos crescem e saem. Entendeu? Minha esposa se chama Bárbara, às vezes até brinco com ela. Nós vamos até o final, só não sei quem vai primeiro, mas as crianças vão sair. E a gente está junto. A gente vai continuar. Quem vai ficar do teu lado sou eu, e quem vai ficar do meu lado é você. Exatamente. Entendeu? Então não adianta eu querer alimentar a situação. Não, meu filho fica aqui, porque ele vai sair. Ele vai sair. E é natural. Não, ele vai e ele precisa. Exato. Né? Ele precisa, para Isso ele viver natural. as experiências dele. Exatamente. E eu falei, nós falamos isso, eu falei, vocês vão viver as experiências de vocês. As crias, né, os filhos, eles vão viver as experiências deles. Entendeu? Quando a fulana casar, ela vai com o marido dela. Quando o fulano casar, ele vai com a esposa dele. E acabou, tá tudo certo. Vai mandar foto para você, vai fazer uma chamada de vídeo. Imagina, mãe, eu tô aqui, pai, eu tô aqui. E tá tudo certo. É isso aí. E é isso. Eu não tenho que estar lá. E nem ele tem que estar aqui, no meu momento. É a mesma coisa de filhos dormir na cama dos pais. Isso é péssimo. Mas é porque eles gostam. Eu já ouvi isso. É porque ele não dorme em outro lugar. Não dorme? Ele não dorme. Ah, entendi. Para dormir basta ter sono. Não, mas é interessante. Eu vou te contar uma situação que me fez aprender que eu não sou insubstituível. Sim. Né? A gente sabe disso inconscientemente, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu era desse jeito. Nesse negócio que nós tínhamos, da lanchonete, eu achava que só eu conseguia fazer algumas coisas, aliás, a maioria das coisas. E aí eu ficava em cima, né? Não, isso aqui e tal. Fizer, ninguém faz. Não, ninguém sabe fazer. Só eu. Só que um dia bateu um negócio lá, eu fiquei doente. E aí eu não sei se eu fiquei de cama 2 dias ou 3. Não foi não foi foram 2 ou 3 dias. Primeiro dia eu falei, meu Deus. Eu pensando, acabou o negócio. Deu ruim. Aí eles foram lá e tal, trabalhou, minha esposa ficou, minha irmã, todo mundo lá e tal. Quando a minha esposa chegou em casa, eu falei, e aí, filha, como é que foi? Eu esperando que ela falasse, puxa, você fez falta. Ela falou assim, foi tranquilo, foi bom pra caramba e tal. Não, eu tô falando o trabalho. Lá pegando no pé. Eu tô falando o trabalho, como é que foi? Ela falou, foi bom, ótimo. Estamos aqui, sobrevivemos. Tá bom. Aí no outro dia também não consegui ir trabalhar, foram eles de novo. Falei, hoje não vai. Hoje, dessa vez, eu acho que dessa vez vai. E aí, filha, como é que foi? Poxa, você não sabe. Eu falei, deu ruim? Ela falou, não, foi bom demais. Boa. Eu falei, como assim que foi bom? Como isso? Como é assim? Eu não estava lá, eu pensando, né? Então a gente aprende que não é insubstituível. Sim. E mais, eu só fiquei doente, mas eu podia ter partido. Sim. E se isso acontecesse, como é que ia ficar? Sim. Se eu tivesse morrido, como é que ia ficar? Então, a gente acaba tentando blindar, né? Quando a gente deveria preparar. Sim. Eu não podia blindar os meus filhos, eu tinha que prepará-los, entende? Para quê? Do meu jeito, naquele contexto, hoje meu filho tem 35 anos,
mas ele já teve 1, 2, 3, 4, e naquele contexto, do jeito que eu sabia fazer naquele tempo, a gente fez, e foi conduzindo para que ele pudesse ser hoje advogado, ter a família, ter filha, ter a casa dele, ter o trabalho dele. A minha filha é a mesma coisa. Minha filha também é empresária, advogada, mas ela tem o filho dela recém-nascido e não depende da gente assim. Eles vivem a vida deles. A gente pode ajudar? Ser, né? Isso, a gente pode ajudar? Claro que pode, a gente está aqui para isso. Só que tem que não há dependência mais. Sim. É isso que eu explico para as pessoas. A ruptura da criança não é da filiação. Você agora está saindo de casa, não é mais meu filho. Está casando, se vira nos 30. Não, não é isso. A ruptura é da dependência. Eles não dependem mais de mim. Isso quer dizer que eles nunca mais vão me pedir nada? Não. Isso quer dizer que eu não tenho mais que prover nada para eles. Sim. Eu posso ajudá-los. Ó, pai, faltou isso. Como eu já pedi muita ajuda a eles, né? Filho, estou precisando disso. Não, tranquilo, pai, está até resolvido. Então, essa ajuda é mútua, mas não há dependência mais. Entende? E é o ciclo da vida. Exatamente. E aí como que a gente interrompe isso? Como que a gente prejudica isso? Quando a gente alimenta. Sim, né? isso é fato. Ele não dorme sozinho. Não. Só comigo. Aí a gente, é mesmo, só com você? Tá. E se você morrer hoje, vai dormir com quem? Ele fica acordado até. Ele não vai dormir mais. Não tem problema, né? Sim. Entende isso? Eu estou sendo talvez um pouco drástico, talvez até um pouco, mas é a realidade da vida. Quem é que pode definir algo sobre a sua vida? E a gente pode até aprofundar mais, pastor, porque quando os pais botam o filho ou a filha na cama para dormir com eles, ele botou o filho... Divisão. Exatamente. Ele atravessou ali, ele ou ela, então, no meio do casal. Então, você está dizendo que o filho é mais importante. Exatamente. Então, quando essa criança crescer, porque aí todas as atenções... Isso normalmente vai mais da mãe, né? A mãe costuma fazer uma coisa mais assim. Então, quando essa criança crescer e não corresponder a isso que ela fez... ela vai se frustrar. E aí que entra a depressão, porque ele não tem que fazer isso mesmo, porque o lugar dele não é na cama dos pais. Ali não é o lugar dele. E a gente ouve também, pastor, pode concluir. Não, assim, porque ali não é o lugar dele. O lugar dele é na cama dele. Ele tem muito novinha, tá com alguma necessidade de saúde? Não, sem problema. Bota uma caminha do lado. Sem problema, sem problema. Isso, porque aí é uma situação... momentâneo. Sim. Agora dá. Mas depois tem criança de 8, de 9, de 10 anos que dorme com os pais. De 3 anos, de 4 anos, não tem. E aí acontece o que você falou. A criança cresce, né? O passarinho vai uma hora vai voar. Sim. Aí quando ele voa, a mãe faz assim, ó. Meu filho é ingrato. Sim, fiz tudo por ele. Exatamente. Dei tudo, sabe? Olha, eu fazia faculdade, parei de fazer faculdade por causa dele. Aí eu pergunto, quando foi que o filho pediu isso? Esse sacrifício todo. Não o sacrifício de cuidado, mas o sacrifício de abandonar, de se anular, né? Para poder fazer. Quando meu filho nunca me pediu isso. Então, se eu fiz alguma coisa, se em algum momento eu me anulei para fazer alguma coisa para ele, foi voluntariamente. Ele não me pediu nada. Então, eu não cobro nada dele. Meu filho, estou falando aqui para vocês, meu filho é ingrato, porque eu fiz tudo por ele. Não, a gente ouve isso direto. Sim. E essa fala é de uma pessoa que não soube lidar com essa questão no momento que precisava, né? Deixar o passarinho voar, fazer com que, estimular ele, falar realmente, vai mais além do que eu já fui. Eu fui até aqui, você vai além. Porque se a gente considerar a lógica, uma estrada pavimentada até aqui vai facilitar a minha vida a partir daqui, porque eu não tenho que pavimentar mais. Eu vou pavimentar a partir daqui. Então, eu vou ter uma facilidade para fazer. Não que vai ser mais fácil para mim, não, mas eu vou ter uma facilidade em relação àquilo. Sim. Outras dificuldades vão aparecer, mas elas vão ser superadas porque eu já tenho o caminho, né? Olha, quando eu casei, a minha sogra falou, olha, mora nessa casa que eu morava, né? Eu fui morar em Nilópolis e ela morava na Penha. Mora nessa casa
não vai pagar aluguel. Olha só que coisa boa. Ela pavimentou para mim, né? Uma estrada. Porque se eu tivesse que pagar aluguel, eu não podia juntar um dinheiro, fazer o que a gente fez. Né? Em seguida, fazer um negócio e comprar uma casa. Sim, então, ou seja, nós tínhamos uma ajuda, um suporte de alguém que já passou por algum momento desses. E agora a gente faz isso por outros. Mas a gente tem que saber lidar com essas emoções, porque senão a gente vai acabar prejudicando o filho. Esses dias, estava lembrando da minha mãe, estava numa conversa, o Jorge sabe que ela passou mal, foi sábado, eu acho. Domingo. Foi domingo, né? Aí estava no hospital com ela lá e estava vindo embora já, conversando com ela e minha irmã, estava com a gente também. A gente estava falando sobre isso, sobre homem e tal, sobre postura, sobre educação. Aí eu falei, mãe, você fez tomou uma atitude, tomou uma decisão errada, falou algo errado pra mim uma vez. Ela, eu? Eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu acordava por volta de 6 da manhã, ia estudar, chegava em casa por volta de 12h40, assim, almoçava, descansava ali 30 minutos e ia trabalhar. Na oficina, lá na minha rua. Da esquina ali. A oficina de pintura automotiva. Uhum. Lixava carro pra caramba, desmontava, montava carro, polimento, uma ralação. Eu trabalhava de segunda a sábado. Teve um dia que eu cheguei do colégio, almocei, aí tirei um cochilo e levantei quebrado, cansado, esgotado, o corpo super esgotado. Poxa, cansadão, cara. Poxa, tô muito cansado, minha mãe. Ah, filho, sai do trabalho. Para de trabalhar. Não precisa trabalhar não, fica aí, fica em casa. Falei, não, mas eu vou. Aí fui. Falei, você fez errado. Você deveria ter me encorajado. Não, filho, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Porque você acorda cedo, você está trabalhando lá. Toma mas remedinho é e assim vai. Joga água no rosto ali. Vai. É assim mesmo. E é esse tipo de treinamento que eu acho que tem feito falta hoje e que tem ocasionado nessa tal fragilidade. Uhum. Meu pai, alguns antigos conversam comigo, meu avô era do tapa. Vou te dar um tapa na orelha. Tudo do meu avô era tapa na orelha. Meu pai falou que uma vez meu avô pediu algo para ele, não vou não. Meu avô, o quê? Meu avô era bruto. Meu pai do outro lado da mesa. Alcançou a orelha dele. A mão buscou lá. A orelha. Não é a graça, mas alcançou, né? Buscou no escutador de música. Pá! Meu avô era assim. Não, a gente não está incentivando aqui a violência. A violência. Não, claro. não, é. Mas é o respeito, que eu não sou tão antigo assim, eu sou de 93, mas esse temor, acho que essa é a palavra, esse temor que os filhos e as pessoas tinham pelas autoridades no lar, as autoridades da área de segurança, a gente não vê hoje. Eu acho que um cara que desrespeita a autoridade de um policial, por exemplo, é um cara que desrespeitou o pai em casa, Sim. Desrespeitou a mãe, desrespeitou os Sim. avós. Ele não foi Ele treinado. não tem noção de autoridade. Ele não tem Ele princípio. não tem noção de submissão à autoridade. Não tem. Então, um cara que desrespeita o pastor, desrespeita a mulher, a esposa, né? Desrespeita as autoridades. Foi um cara que não foi ensinado a respeitar em casa. E essa tal fragilidade do homem, especificamente, que é o papo aqui, eu acho que ela vem, o nascimento dela lá é dentro de casa, é no lar. Sim. Os pais, eles precisam entender isso que o senhor está relatando aí. Eu não estou criando ele para mim, ele vai ficar aqui debaixo das minhas asas. Eu devo treinar ele para viver. Exatamente. Eu gosto muito de documentário da natureza. Eu assisto bastante documentário da natureza. Às vezes quando dá uma dor no coração, né? Mas é a lei da cadeia alimentar, né? A savana africana, é coisa de doido. Só sobrevive quem é brabo, quem é guerreiro, quem é... Às vezes o animal ali, ele não é nem poderoso. Uma gazela, por exemplo, é um animal super frágil. Só que ele consegue viver, nascer, chegar à vida adulta ali na expertise, na agilidade, fugindo, na malandragem. Fazendo o que a frase diz, né? Não importa se você é leão ou gazela,
na savana, né, na África, você tem que correr, tem que amanhecer Tem que ser já esperto. correndo. Ou seja, se o leão quer almoço, tem que correr. Se a gazela não quer ser o almoço do leão, tem que correr. Então, Tem que ambos correr. têm que correr. E, É, tem jeito. Literalmente a lei do mais forte. e eu vejo pela natureza, às vezes eu tô vendo documentário, eu fico viajando, caramba, como o troço é organizado, né? A gente falando de liderança, o leão, aquele grupo ali. O leão, ele só dorme, cara. Ele dorme 12, 13 horas por dia. Leão dorme é pra mais, caramba. cara. É mais. 17. A gente Ele vê o dorme leão, mais. Acho que é rei da 16 horas, selva, né? O leão dorme imagina um bicho super feroz Não, e não, ele tal. dorme muito. Quem caça é a leoa, A leoa caça, protege os filhotes, até dele mesmo. até dele. É, quando ele começa a se engraçar, ela, opa, que isso? Mas quando vem um leão invasor, meu, ele muda o estágio na hora. Na hora. Na hora ele Vira muda uma o estágio. chave. A postura dele é outra. Ele tá deitado todo largadão lá. Quando vem, ele já... E não importa se são dois Não. invasores ou um, se É. ele vai morrer ou matar, ele vai. Porque ele não pode perder esse território. Se o outro ganhar dele, ele tem que ir embora e E o outro mata os filhotes todinho. e ele perde o comando desse território. Então a gente vê, isso é só um exemplo, eu vejo na natureza as funções bem definidas, é isso que eu queria falar. Aham. As funções super bem definidas. Que nós falamos de papéis. Né? Isso. Hoje os casamentos não têm papéis bem definidos. Você faz o que e eu faço o que. Se tiver tudo organizado, cada um com o seu papel, cada um com a sua função, mas nada que, as coisas estão muito apertadas, a mulher sair para trabalhar, para complementar, para ajudar, mas que não seja uma missão dela, Aham. uma prioridade para ela. Não, você tem que ir. Não. Se ela puder, vai ser legal. E que não altere o funcionamento do Isso. todo, né? Da casa, dos filhos. Porque a gente vê aí o sacrifício que muitas mães têm feito, né? E tem alcançado os filhos, né? E tem prejudicado os filhos. Aí a gente percebe que Acho não é uma que- coisa... esse é um tá outro grande ajudando, problema, Acha né? que está ajudando, acha que está protegendo, mas está prejudicando. Prejudicando. Uma menina que conheço, não vou citar nomes, mas conheço da família até, pessoas que não lavavam um prato, não lavavam uma roupa, não varriam uma casa, super protegidos. Quando constituiu família, não, Vai fazer o quê? tem que fazer. É. Tem que fazer. O sofrimento ali, talvez, hoje são excelentes pessoas, excelentes donas de casa, mas talvez tenham até sofrido um pouco, porque não Para foram se adaptar, treinados né? para se adaptar. É. E pode até causar, pelo menos inicialmente ali, Aham. um tumulto no casamento. Exatamente. Por conta do não costume É. de fazer as atividades. Conheço um rapaz que ele saía para trabalhar, a esposa dele só ficava em casa, ela não trabalhava, só ele trabalhava. E saía de camarada, saía de manhã, chegava à noite. Uhum. Quando ele chegava em casa, abria a porta, tudo sujo, o cesto transbordando, a pia cheia de louça, a comida mofando na pia. Uma zona. O que aconteceu com esse camarada? Ele começou a se relacionar com outra pessoa, um relacionamento extraconjugal, por conta, segundo ele, de frustração, de decepção Uhum. dentro de casa com a esposa. Ocasionou nessa traição, onde ele engravidou outra pessoa, e o final você já deve imaginar. A gente não está justificando a atitude dele, ele foi completamente errado, Uhum. mas a gente vê a falta de treinamento, a falta de preparo, o que pode ocasionar lá na frente. Os sem pais dúvida. precisam entender que não, eu estou protegendo, eu estou ajudando, eu estou fazendo bem para o meu filho. Negativo, você está atrapalhando um futuro dele. É. E os pais precisam muito entender isso. Precisa segurar um pouco ali a emoção, o coração ali de pai, que eu imagino, não sou pai ainda, mas imagino o amor, o cuidado que o pai tem ali com os filhos, mas precisa guardar isso e treinar. A questão da criança, por exemplo, hoje não poder trabalhar, bacana. Pô, a gente vinha aí, é aquilo que eu estava falando, a gente não consegue equilíbrio
A gente vive sempre nas extremidades, né? Sim. Ou 8 ou 80. Sim. Antes a criança trabalhava muito, trabalhava em situações análogas à escravidão, agora a lei não permite. A gente viu uma cena, né, um videozinho, o garoto estava vendendo bala para comprar um relógio para ele ou para o pai. Não sei se era presente para os pais, alguma coisa, para o pai dele. Alguma coisa assim. E aí ele olhou e falou, quanto é? Aí o moço olhou e falou, 50. Aí ele, eu vou vender esse doce aqui. O que está vendendo aí? Aí o cara foi, comprou. Olha só que absurdo. Eu não estou fazendo aqui levantando a bandeira que a criança tem que trabalhar e tem que ser. Mas olha só, aí o garoto vendeu para ele, ele comprou o doce todo e deu o relógio para o garoto pegando, né? O garoto foi lá e comprou com o dinheiro dele e tal. Aí ele ficou todo feliz. O cara foi penalizado. Ou seja, ele incentivo. Ele Como se ele estivesse incentivou. incentivando, Então existe claro que precisa ter um equilíbrio, mas a gente precisa entender que esse trabalho, o meu filho, por exemplo, ele trabalhava com a gente lá. E aí eu até conto isso aí em tom de brincadeira, que eu falei para ele que eu precisava de 3 dias, sexta, sábado e domingo, à noite. E ele ficou desesperado. Aí eu falei, mas eu preciso desses dias, porque senão vou ter que botar uma pessoa e tal. E aí ele falou, e tal. Aí quando chegou, isso falei na segunda, quando chegou na quinta, eu falei, boa notícia para tu. Aí o que foi? Só 2 dias. Um dia você pode escolher. Aí ele ficou feliz, ele tinha 15, 16 anos. Então ele ficou feliz porque ele ia trabalhar 2 dias. Um dia era folga. Claro que eu sabia que eu só precisava de 2. Eu estava só usando aquela psicologia para poder, né, dar um peso muito grande, depois falar, não, tira um pouco. E eu aprendi o senso de responsabilidade. Eu aprendi isso, né, os japoneses, os caras estavam fazendo greve porque queria melhor salário, melhor não sei o que e tal. O cara falou, tira o café, da manhã e da tarde. Que isso, os caras estão pedindo para melhorar, tira o café. Aí passou o dia, uma semana e tal, no seu período certo, aí o cara falou, devolve o café, anuncia lá. Aí o rapaz olhou, tem certeza? Tem. Pessoal, a partir de amanhã, o café está de volta. Esqueceram tudo que estava reclamando. Ou seja, a gente tem essa tendência, né? Isso acontece hoje, direto na política. Aí acontece uma coisa muito grande e a gente para de olhar para lá. A gente começa a olhar só para cá. A famosa cortina de fumaça, exatamente. Né? Então, o que eu pedi para ele foram 3 dias, ele realmente ia sacrificar ele. E depois eu falei que eram 2, ele ficou com 1 dia para ele ficou feliz da vida e trabalhou. Mas com isso, o que eu estava fazendo com ele? Você pode perguntar para ele, ele sempre fala, meu pai falava que eu não trabalhava para ele de graça. Ele estava me dando um curso preparatório de graça. Eu não estava nem pagando. Eu falava para ele, você está fazendo um curso sem pagar. Por quê? Porque era o que eu podia fazer. Não dá para a gente... Eu não podia mandar meu filho para os Estados Unidos para estudar. Não, a minha realidade era aquela. Então, dentro da minha realidade, eu tentei fazer o melhor que eu pude. E o meu melhor era esse. Eu falei, vai trabalhar comigo para entender como é que faz e seguir a vida. Hoje, não preciso nem falar. Ele fala isso brincando, rindo. E meu pai sempre falava que eu não estava trabalhando de graça. Como assim? Eu estava fazendo curso preparatório de graça. Ele é que estava me dando um preparatório curso. para a vida. Né? Então, ele aprendeu isso para a vida. Engraçado que tem alguns países, é questão cultural mesmo. Você falou isso, a gente fala brincando, ok, tudo bem. Mas tem alguns países que a cultura do estágio ela é diferente. Porque como é que é no Brasil? No Brasil, você recebe para estagiar. Né? Você, metade de salário mínimo, sei lá, um dinheiro aí. Mas em outros países, você paga para estagiar. Porque a ideia é que eu estou aprendendo. Então, é um curso. É um curso, exatamente. Então, aqui é uma empresa. Eu estou vindo trabalhar aqui, eu estou te pagando 200, 300, sei lá. Exatamente. Porque a ideia é um complemento do meu ensino. É a prática, né? Você saiu da teoria e a empresa está te dando a oportunidade de você praticar. Então, você vai praticar onde? Exato. Mas isso é cultural mesmo. Alguns países eles pensam assim. Você paga para estagiar. Aqui a gente já pensa logo no dinheiro. Eu vou fazer um estágio. Quanto que eu vou receber? A pessoa não pensa nem no aprendizado. No aprendizado. Na prática, no aperfeiçoamento da teoria que você aprendeu na sala. Mas também para não ficar em cima do muro, também tem um lado das empresas que pensam como uma mão de obra barata. Ih, rapaz, um estagiário aqui que eu vou
arrancar o couro dele, ele não vai aprender nada do que ele está querendo estagiar. Fazer tudo que eu puder. É só para ele fazer tudo e pagando R$500. É isso que eu quero. Sim. Entendeu? Então é uma troca aqui danada. Pastorzão, nosso horário estourou. Sim. Né? A gente parece que não, mas a conversa aqui tem sido bastante produtiva e a gente chegou aqui no nosso limite do tempo. Queria suas considerações finais sobre tudo que nós falamos aqui, sobre a posição do homem, se quiser deixar algum recado, suas redes sociais, sua vida, o espaço está aberto. Então, tudo isso que foi falado aqui não é um teatro, né? Que a gente está encenando. Sim. São coisas que a gente realmente vive. Sim. Né? É a nossa vida, de verdade. A gente não é um modelo de perfeição, mas a gente tem uma ideia do nosso papel, e o nosso papel está bem definido. Né? A gente não está aqui, como a gente, numa das falas, né, tanto do Douglas quanto do pastor, que a gente não está condenando aqui a atitude das mulheres, mas a gente sabe que na família existem papéis definidos. E o combinado não sai caro, né? Sim. Que o pastor falou, né? Quando a gente define os papéis, a gente tem... Funciona bem. Exatamente. E a família, o que é? A família é exatamente como uma empresa, né? Tem que ter o gerente, tem que ter o vendedor, tem que ter o supervisor, tem que ter a pessoa que vai fazer a parte da limpeza, tem que ser a pessoa que vai abrir, a pessoa que vai fechar, tem que ter tudo. Quem vai fazer tudo isso aqui? Está definido, pronto, está resolvido. E que a gente possa, né, nessa audiência, despertar na mente, no coração das pessoas, principalmente dos homens, né, o papel dele na sociedade, o papel dele na família e o papel dele na igreja. Lembrando que não é a nossa vontade, mas é a palavra de Deus que nos orienta a ter essa postura, né? E quando a gente tem essa postura, cumprindo o papel de Deus aqui na família, na nossa família, a gente vai ter uma sociedade melhor e, consequentemente, a gente vai ser melhor também na nossa igreja, né? Aí vai cobrir essa lacuna que está em falta aí, que o pastor já detectou na igreja, né? Sim. E aí, Douglas, considerações finais? É isso aí, pastor. Então, o que a gente pode definir a gente precisa de homens e mulheres entendendo cada um o seu papel, não só na igreja, não só dentro de casa, mas também na sociedade. Como a gente disse aqui, a gente não condena a mulher buscar o seu espaço, buscar o seu local. Ela é super capaz, o homem também, porém isso precisa estar muito claro na cabeça de cada um, até onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Exatamente. E é o que a gente precisa. E está tudo certo, né? Sim, não vai a mulher exercendo uma função ali que o homem também exerce, não vai tirar o mérito de nenhum dos dois, mas isso precisa estar muito bem definido, né? Até onde eu posso ir, qual é o meu papel, qual é a minha função. E o que nós precisamos nessa sociedade, nesse mundo, nesse Brasil que tem vivido tantas guerras, tantos conflitos, tantas situações desagradáveis para a sociedade, para a população. E talvez se nós, seres humanos, homens e mulheres, entendêssemos e começássemos a organizar a nossa casa, a nossa vida, fazer um ajuste talvez na nossa mentalidade, no nosso caráter, na nossa postura como ser humano, como um próximo de alguém, como um pai, as coisas mudariam. Sim. De cenário, porque hoje a gente coloca a culpa ou espera a resolução dos problemas da política, da polícia, do exército, da marinha, da aeronáutica, dos Estados Unidos. Mas por que não começar pela nossa casa? Por que não começar pela nossa vida? Organizando, botando cada coisa no seu lugar, os pingos nos is,
e viver como um cidadão correto, alguém com um caráter reto, uma mentalidade, ser um vizinho bom, ser um amigo bom. Eu acho que se a gente começar a se organizar por aí, as coisas mudariam com certeza de contexto. E o restante é consequência. Sim. O que está dentro do meu alcance, o que é da minha alçada, eu faço. O restante não tem como eu fazer. Eu acho que é muito por aí. Organizando as coisas, a gente vai com certeza viver uma realidade muito melhor, pelo menos no que diz respeito à nossa responsabilidade, Sim. que está ao nosso alcance. E eu quero finalizar com gratidão, agradecer ao Senhor. Amém. Foi um pouco difícil a gente Foi mesmo. conseguir marcar esse encontro hoje, muitas barreiras aí da nossa parte, tempo corrido, compromisso, imprevisto, mas graças a Deus, Chegamos, aprove a conseguimos Deus ser hoje. nos conceder no dia de hoje esse encontro que foi sensacional. Aprendi muito e Deus abençoe. Amém. Continue abençoando Amém. a vida do Senhor, o ministério, a família. Dá um abraço lá no bebezão. Amém. Tá curtindo pra caramba. Amém. Eu sei disso. E sucesso. Tá bom. Parabéns pela conversa. Deus Amém. abençoe. Eu que agradeço esse convite. Foi Obrigado maravilhoso. por contribuir com mais Por palavras. essa oportunidade. Foi lindo, lindo. Obrigado mesmo. Faço minhas palavras do Douglas, né? O espaço está aberto para um 2, para a gente voltar a conversar. Obrigado Sim. pela prontidão de estar aqui, nos ajudando. Esse conteúdo com certeza vai alcançar vidas e esse é o nosso propósito, né? Assim, que alguém veja e ressignifique os seus valores. Exatamente. Que alguém veja e seja transformado, não pelo nosso papo, porque nosso papo não tem poder para isso, mas a palavra de Deus sim. A palavra de Deus tem esse poder de transformar vidas, né? A palavra de Deus tem esse poder de mudar o homem. E como o nosso papo aqui era de homem, né? Então o homem que está nos acompanhando, que vai assistir esse vídeo, que ele entenda de fato que Deus o chamou, que Deus entregou responsabilidades, mas além de responsabilidades, Deus também está conosco. Isso é o suficiente. Isso basta. Exatamente. Deus não é um Deus que nos entrega e dá as costas e faz o que... Não. Deus nos auxilia em todo o trajeto. Então, todos nós que somos homens, temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, sim, mas também nós temos um Deus que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Não é isso que a palavra de Deus diz? Sim. É um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, que você entenda isso, que você aprenda isso e que ressignifique, né, como eu falei aqui, os seus valores. Esse foi o nosso Pode Mais Palavra de hoje. Nos ajude a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, né? Curta, comenta, compartilha, nos siga na rede social, espalhe para os seus amigos, espalhe para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, ouvir um papo como esse, porque é bênção, é bênção. Quer deixar mais uma palavra? Pode, claro. Então, para você, o pastor citou esse texto, eu vou fechar com ele. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor que o apóstolo Paulo cita aqui na carta aos Efésios é um amor sacrificial. Assuma o seu papel como homem na sua casa, seja provedor, seja protetor, mas seja também sacerdote. Cristo se entregou e esse amor foi sacrificial. Esse amor foi um amor de sacrifício. Faça isso para sua esposa. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém. Pode mais palavra na área. Até o próximo episódio, sempre com um assunto bem relevante, bem edificante para contribuir no reino de Deus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Pode mais palavra na área. Deus te abençoe.